Olha, galera, quando surge o Alviverde, a gente surge por aqui com o vexame de John Textor. O vexame de John Textor. Ele resolveu causar polêmica nas redes devido ao interesse do Palmeiras no Júnior Santos. E você vai ver agora essa treta, mas antes dá seu like aí, aproveita e já se inscreve aí no canal se não está inscrito ainda, tá? Clica no botão vermelho aí embaixo, se inscreva aqui no canal. Se inscreva no canal do Verdão e também no canal Contra Tudo e Contra Todos. youtube.com/canal Contra Tudo e Contra Todos. youtube.com/canal do Verdão. São os dois canais aí para você se inscrever, estamos postando nos dois. Olha só, deixa o comentário aí, tá? Pra gente ver aí essa palhaçada do John Textor, que não tá igual o Flamengo, né? Flamengo com a Libertadores 21 de Montevidéu e agora o Botafogo com o Brasileirão de 23, né? Não estão aí conseguindo esquecer o Palmeiras, né? Essa que é a grande verdade. Vamos ver o que a imprensa falou dessa treta aí e daqui a pouco eu volto aí mais para comentar um pouco essa história aí. Existiu uma notícia, o interesse do Palmeiras na contratação do Júnior Santos. O Palmeiras desmentiu, né? A notícia surgiu a partir lá da ESPN e repercutiu muito no Twitter o interesse. E aí o John Textor foi pro Twitter e soltou essa aí, ó. O Palmeiras deveria comprar em outro lugar. Jogadores do Botafogo preferem 11 contra 11. Isso tudo, se você não lembra, começou lá no dia 1º de novembro do ano passado, naquela virada espetacular do Palmeiras 4-3 para cima do Botafogo, um jogo inesquecível para os dois lados, né, para o bem e para o mal. A partir dali, né, o John Textor, né, começou a cruzada contra a arbitragem do futebol brasileiro. Né? Ele acusou o árbitro, né, do jogo de roubo, ele chegou a fazer gesto de roubo ali para o Braulio da Silva Machado ainda no campo. No dia 3 de novembro ele é punido, né, pelo STJD. Ele chega a ser processado pelo Edinaldo Rodrigues, né, que é o presidente da CBF hoje em atividade. Quando fala, né, pede, ele chega a falar isso ao vivo ali, né, durante a transmissão, ali no campo ainda. Ele pediu a renúncia naquele momento do Edinaldo, ele chegou a ser processado, ele contratou um estudo, né, de arbitragem mostrando que o Botafogo teria 21 pontos a mais do que o Palmeiras, isso ano passado, no final de novembro, ainda se a arbitragem fosse correta, enfim. Desde então, é uma relação de atrito aí do John Textor e criou sua rivalidade dele com o Palmeiras, pelo que foi a briga de campeonato na temporada passada. Hoje, depois que ele postou isso, a Camila Alves, que é a setorista do Palmeiras lá no GE, ela chegou até a ter uma apuração e um contato com pessoas do Palmeiras para ver se queriam dar um direito de resposta. Isso não foi, né, colocado de forma oficial e pública pelo Palmeiras em nenhum momento. Mas na apuração da Camila, em contato com várias pessoas, o Textor, na visão do Palmeiras, está alimentando uma rivalidade que nunca existiu. Isso é a visão do Palmeiras. E eu tendo a acreditar que é por aí, cara, porque o Textor tem vários acertos aí no Botafogo, inclusive de deixar o Botafogo em condição de brigar por um título brasileiro, né, que muita gente não acreditava no início de temporada. Eu acho que tem atitudes, né, a lá dirigentes dos anos 90 do futebol brasileiro. Como é que é aquela história mesmo da SAF, hein? Diretoria profissional, né? Isso aí acho que não condiz, né? Dirigentes equilibrados. Tem vários momentos, vários trechos aí do John Textor. Eu diria que não é só dele, né? São equilibrados, acho que todo dirigente brasileiro, independentemente dele ser de SAF ou não, ele tem suas derrapadas. Essa é uma característica que me parece que o futebol brasileiro... Nesse caso americano. Mas no futebol brasileiro. Não, o dirigente do futebol brasileiro. Né? De clubes do futebol brasileiro. Parece que nasceu aqui, né? Não, então, agora eu entendo, são duas declarações do Textor que me chamaram a atenção nos últimos dias. Essa, e anteriormente, envolvendo a contratação do lateral direito do Granada, e que ele chegou e falou assim, o Botafogo não vai ser desrespeitado, porque no Botafogo, o Botafogo é grande. Eu entendo que tanto aquela sobre o Manafá quanto essa, é meio que uma mensagem para o torcedor, de que do tipo, para o torcedor é torcedor, não é para jornalista que olha aqui de uma maneira mais sóbria. Torcedor, ele está querendo dizer o seguinte, olha, no Botafogo não é assim, ninguém chega e diz, vou contratar o fulano, vou contratar o... Já foi assim uma época. Porque o Botafogo, ele paga uma conta, e isso hoje, quem constata isso é o Textor, de anos e anos de péssimas administrações, que transformaram o clube em motivo de chacota. E o clube era seguidamente humilhado. Isso eu vou lá e tiro o jogador do Botafogo, porque os caras não têm dinheiro. Pô, os caras não têm nem sede, os caras não têm campo para treinar. Pô.
Então, o que o Textor está querendo, de uma maneira bem brasileira, é de chegar e dizer assim, olha, esse clube aqui não é assim, você diz que quer comprar e vem e leva o jogador. Aqui aí é cenário de futebol brasileiro. Aí é arena de futebol brasileiro, bang-bang de futebol brasileiro, que é uma coisa muito comum. E independentemente de modelo. Ou seja, se você for fazer um levantamento, você vai ver assim, o dirigente tal já falou isso, o dirigente tal já falou isso, o dirigente tal já falou isso. Nenhum deles. Por quê? Porque aí ele está se comunicando com o seu público. É com o público dele. Quando ele chega e dá essa resposta, não vai levar, o torcedor olha e fala, pô, tá vendo? Não é pensando o quê? Só porque é Palmeiras, porque é campeão brasileiro. É assim que a coisa no futebol brasileiro funciona. Eu gosto dessa irreverência, mas não gostei dessa específica, da questão do 11 contra 11. Enfim, levou, basicamente falando que o Palmeiras ganhou roubado. E o Botafoguense, ele viu o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Você pode até achar que naquela partida não era para o Adriano ter sido expulso, tudo bem. Mas ele viu todos os outros jogos depois daquilo. O Botafogo perdeu para ele mesmo o que aconteceu. Então não adianta ele lá no Twitter querer falar isso, que é vergonha alheia. É uma vergonha alheia. Ele passou um recibão ali legal e o Palmeiras não quis nem responder, que ficou mais feio ainda. Assim, ele falar lá, isso que o PC falou, aqui não, amigo, você acha que vai tirar Júnior Santos? Tá achando o quê? Eu acho legal. É realmente uma forma de comunicar. Veja bem, você tá mudando ele ainda não encontrou o tom. Eu sempre digo, se você vem de fora, meu amigo, em qualquer setor profissional, vai trabalhar no Brasil, vai viver no Brasil, você tem que fazer 2 letramentos, de Brasil e de brasileiro. Porque nós somos completamente diferentes de qualquer outro lugar. Aqui, certas coisas que em qualquer outro lugar se acharia um absurdo, a gente, não, é assim mesmo, calma, vamos lá. Ele já me parece que está conseguindo entender aonde ele está e qual é o espaço e como são as coisas aqui. Ele precisa descobrir o tom. Ele quer defender o Botafogo, ele quer mostrar que o Botafogo não é esse clube que você chega lá e leva jogador a hora que quiser, que o Botafogo é motivo de chacota, como foi em tempos atrás, em razão de péssimas administrações. Ele tem que fazer isso. Eu acho que o torcedor do Botafogo vai ficar muito satisfeito, mas ainda precisa encontrar o tom. Acho que o torcedor do Botafogo não cai nesse papo. Posso dar uma de advogado do diabo aqui, rapidinho? Não. Pode falar, Coutinho. Quais foram os principais destaques do Botafogo no último Campeonato Brasileiro, para vocês, assim, do time titular? Contando o campeonato todo? O Tiquinho. Tiquinho, Adrielson, Júnior Santos. O Júnior Santos, os que saíram, Lucas Perry e Adrielson. Foram para onde? O Lyon. O valor abaixo que eles estão no mercado. Então, assim, esse discurso eu acho que é importante. Mas a prática é ainda mais importante. Sim. O Lyon pertence ao John Textor, tá? Se eu não estou enganado, foi até consultar o valor aqui, né? 3,5 milhões pelo 50% do PR de euros, 3,2 milhões por 50% do Adrielson de euros. Esses jogadores, pela valorização que eles tiveram, mesmo o Botafogo perdendo o Campeonato Brasileiro, eles foram, durante grande parte do campeonato, eles estavam na seleção do campeonato. Esse valor... Tiveram convocações para a seleção brasileira. Esse valor, se fosse para vender para qualquer outro clube, ele estaria abaixo do mercado. Ou se qualquer outro clube oferecesse esse valor, ele teria essa mesma postura, de chegar no Twitter e dizer isso. Então, assim, é claro que é importante o dirigente se autoafirmar, se aproximar do torcedor no comportamento e na relação. Mas eu acho que a prática do dia a dia, muitas vezes, fica em segundo plano. E até para voltar na questão da arbitragem. Ele passou uma semana inteira falando sobre arbitragem depois do Botafogo e Palmeiras. Não foi por causa da arbitragem que o Botafogo perdeu aquele jogo. O Botafogo teve um pênalti 5 minutos depois. O jogo estava 3-1 para o Botafogo. Se o Tiquinho faz o gol, alguém ia lembrar que o zagueiro do Botafogo foi expulso, Adrielson? Não, perfeito. Ninguém lembraria. Então, talvez até lembrasse, mas acho que a discussão é muito maior. A questão que ele tem que atacar, a questão que ele tem que atacar, e não sei se isso está sendo atacado, porque isso é uma coisa invisível à imprensa, é o seguinte: você precisa construir ambiente de vitória. Você precisa construir confiança na vitória. Quando você tem ambiente de vitória, porque vencer todo mundo quer, mas para você chegar à vitória, você tem que ter um ambiente de vitória. Você vai oscilar, que é absolutamente normal, mas se você acredita no seu potencial, você acredita na sua capacidade, você vai lá e se recupera. A análise, tudo bem, para o público externo, isso muitas vezes alimenta o discurso, alimenta o coração do torcedor, falar de arbitragem. Mas o que o Textor tem que atacar, assim como aqueles que estão aqui no Brasil e trabalham no Botafogo,
Por que a partir do instante que perdeu um jogo, perdeu 2 jogos, o time descarrilhou e não voltou mais para o trilho? É isso aí. Essa é a questão. Porque não existe o ambiente de vitória. Porque todo mundo passou a desconfiar da sua capacidade e não teve ninguém com um meio de fazer o seguinte: gente, aquilo que eu já falei aqui, olha o primeiro turno, pô, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo outro, pô, então a gente sabe fazer. Não foi dado, né? Não, poxa, como é que é a arrancada no primeiro turno? Ganha do Flamengo com -1 e um -1 fora do campo. O Rafael expulso aos 15 minutos, com o Luiz Castro expulso. E conseguiu lá e ganhou de 3-2. Ganha do Palmeiras, faz um gol, sofre pressão. O Bragantino jogando para burro, vai Grêmio. lá, Grêmio. Então, peraí. É mais do que essa Ambiente resposta. Veja bem, a vida não é só ganhamos, pô, beleza, perdemos hoje, e agora? Por isso que eu digo, o ponto de corte é a desastrada entrevista do Bruno Lage após a derrota para o Flamengo, em que o time não jogou mal. Aquilo foi naquele Mais do Acabou. que essa E não houve resposta do Twitter. não houve ninguém capaz de dizer assim, moçada, calma. Mais do que essa resposta no Twitter, o torcedor do Botafogo quer saber isso, né? O que vai fazer depois do campeonato que você perdeu, que era praticamente entregue desde o primeiro turno, conquistado pelo Botafogo num baita primeiro turno. É o seguinte, ano passado tivemos uma treta, né? O Textor, pé da vida lá com o Palmeiras, quando tomou aquele 4-3, por causa da expulsão do Adrielson. Depois mandou uma empresa fazer tipo uma avaliação do campeonato. Tem um nome, esqueci a palavra. Relatório? Muito obrigado. Um relatório do Um relatório campeonato. sobre erros de arbitragem. Isso, sobre erros de arbitragem. Me parece que sim, né? Me parece Mas que o Palmeiras sim, né? também não falou que tinha um esquema? Isso aí foi o assistente do Abel que João falou Martins. isso. João Martins que falou isso, tinha um Mas sistema. estão falando lá na Espanha também agora, o Xavi tá falando. É o que mais Aí, se fala no futebol, mas daí envolve Real Madrid e tal, não sei o teoria quê. da Aí vem conspiração. Barcelona, Real Madrid, essa briga. Aquele famoso presidente que não erra, né? Isso, tem um presidente que não erra, é sempre o outro. Então o sistema. Aí o relatório diz que o Botafogo tinha que ter 21 pontos a mais. Bom, O presidente tá confuso. aí passado isso, você fala, bom, virou a página, né? Virou nada. Porque o Palmeiras tem interesse no Júnior Santos. Matéria do nosso site, tá? Tá lá, quem quiser acessar espn.com.br. Não é o para Garrincha, reforçar o hein? setor Júnior ofensivo. Santos. Não é o Garrincha. Briga toda aí. Não é o Garrincha, é o Júnior Santos. É igual o cara, a briga do Caio Paulista. Isso. Aí o John Textor viu a matéria. Fulão, pera aí. O Palmeiras deveria comprar de Ele outro viu a matéria time. da ESPN. Da ESPN. Tá de O olho na Textor tá gente. sempre atento. Tá de olho na gente. Palmeiras deveria comprar de outro time. Jogadores do Botafogo preferem jogar 11 contra 11. E isso em alusão à expulsão do Adrielson no jogo contra o Palmeiras. Segundo ele, foi injusta, polêmica, não sei o quê. O Botafogo terminou o jogo com a menos e tomou a virada. Foi o Adrielson que decretou a virada, né? Foi isso. E aí começa esse quiprocó. Caraca. É bom lembrar, acho que a gente tem as telas aspas aí, né, o Marcel, até já para mostrar pro pessoal, para lembrar como é que foi essa reação. O que o Textor falou ano passado para esquentar essa rivalidade. Vamos ver aí, ó. Atenção. O que ele falou e o que a Leila falou também. A Leila disse o seguinte, ó. A Leila disse o seguinte: me causa estranheza, porque eu acho que o proprietário está desequilibrado. O Botafogo liderando por tanto tempo o campeonato, dá todo esse problema, a turbulência e perder esse campeonato. Acho que o Textor ficou desequilibrado, chega até a ser ridículo. Ele deveria ter mais serenidade. É uma parte de desequilíbrio do senhor John Textor. Palavras da Leila depois da reação dele naquele jogo com o Palmeiras. Tempo que eu não concordava tanto com a Leila. Estou concordando 100% ali, desequilíbrio. Agora, o John Textor falou o seguinte sobre a Leila. Muda aí a tela, né? John Textor só. Isso foi a Leila que falou sobre o Textor. Aí a gente vai para outra. Isso, agora sim, meu querido. Sobre o tema equilíbrio, é preciso observar que a sua equipe vive num mundo onde 11 contra 10 representa equilíbrio. Ah, meu Deus. Seu time, o Palmeiras, se beneficiou da vantagem de 11 contra 10 11 vezes durante a temporada de 2023, ano em que os times da Série A recebem esse benefício 3 vezes em média. O Botafogo em nenhum momento usufruiu do benefício do 11 contra 10. Eu não entendo como benefício, é do jogo. O jogador expulso, fez besteira e tal, entrada, foi, xingou o árbitro, tem um monte de coisa. É expulso, isso não é benefício, isso é uma punição para quem fez a besteira. E aí,
Eu acho assim, só lembrando a expulsão do Adriano, polêmica, podia ser, podia não ser, tem gente que acha que foi, acho que não foi, mas ele criou uma história, ele criou uma narrativa aí em cima desse lance que, meu Deus do céu, parece que o campeonato foi resolvido aí. E o Botafogo não perde só por conta desse Mas lance. sem dúvida nenhuma. O Botafogo teve Assim, a chance nesse mesmo jogo de fazer um 4-1. Exatamente. 37 de segundo. Tava 3-1 aí, amigo, e depois ainda teve o pênalti. Também tem gente que acha que não foi pênalti. Tudo bem, então, também tem isso, né, Bubu? Também tem Eu isso. até acho que a expulsão do Adrielson não foi correta. Tudo bem, mas tava 3-1 e ainda teve chance de fazer 4-1. Mas isso não explica o que aconteceu com o Botafogo no final da E temporada. não o Palmeiras não foi campeão por causa dele, porque teve um esquema, né? Eu só acho o seguinte, até para passar a bola para vocês, assim, o Thiago Nunes, vou começar com o Ele tá observador hoje. Comigo? O Thiago Nunes, no último final de semana, falou sobre virada de página. Segunda vitória do Botafogo no campeonato, falou sobre virada de página. Pô, se o Textor chega hoje, coloca lá no Twitter, o Palmeiras, aqui nós jogamos 11 contra 11, pô, o próprio dono do time não virou a página, cara. Aí quando é que o Botafogo vai virar essa página? Que a gente tá falando tanto aqui, pô, o Botafogo tá sempre ali no limite, aquela dúvida, quando vai ser, se perder aqui, lá, torcedor já vaiou no primeiro jogo e tal. Falando aqui para virar a página, só que o dono do negócio não virou a página. Aí fica difícil, Vitor Birner. Mais uma vez, cumprimento a todos e a todas. Que isso? Personalidade. Eu acho que... Eu gostaria de perguntar pro John Textor se ele tem alguma informação. Ele vê a ESPN, quem sabe ele te responde. Se tem alguma informação de manipulação de resultados, porque dentro de campo não dá para achar que houve. Né? As expulsões, como você disse, a gente tem que olhar uma a uma, são do jogo. Né? Eu sou do tipo, porque tem um discurso muito comum. Porque o juiz acaba errando na mesma quantidade para todos os times. Você pega, não, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem, isso não existe. Não existe. Isso é assim... É achar que o mundo é feito de uma matemática de erros igualitária. E não funciona assim, na verdade. Né? Se você pegar a história do futebol brasileiro, eu não tenho a menor dúvida que houve manipulação de resultados em outros tempos. Né? Em algum momento houve. Não é possível que no futebol, cheio de problemas de gestão, de corrupção com dirigente pegando dinheiro dentro do próprio clube, fazendo conchavo aqui e ali, dentro do campo mantenham tudo numa pureza indiscutível, assim, protegido. Isso não existe. É um lugar de seres humanos. Então não vai ser assim, não foi assim, mas hoje em dia eu acho que no que diz respeito à honestidade, eu acho que a gente vive um dos melhores momentos do futebol brasileiro. Tem muita incompetência. Da arbitragem. Sim, tem muita incompetência. Tem alguns lances realmente, às vezes, que ficam estranhos. Foi muito ruim a arbitragem no ano passado. Mas ano passado, retrasado, no outro. Mas o problema é quando se erra muito a favor de um time ou muito contra outro time. E eu não vi isso. Eu concordo com o Donan, eu não expulsaria o Adrielson, tá? E também concordo com o Pedro, o Botafogo poderia ter resolvido o jogo no pênalti, feito 4-1, porém são coisas diferentes. Uma coisa é o erro do Botafogo, outra coisa é o que não pode acontecer extra-campo. E o John Textor está insinuando. Mas eu acho que cabe pontuar, porque não é só o extra-campo. O Textor condiciona a perda do título, ele fica nesse 11 contra 10, bate muito nessa tecla, então acho que vale trazer o contexto de... A história daquele jogo não passa só pela expulsão. Então, a minha questão é que ele está insinuando que tem alguma coisa direcionada fora do campo. E eu tô com você. A minha questão é essa. E ele não vejo isso, eu não tenho porquê de achar isso. Merece o Palmeiras também. E eu acho que precisa chegar um momento em que alguém vai perguntar para o dirigente ou o clube que se sente ofendido. Estou chamando um clube de desonesto. Alguém está sendo chamado de desonesto. Que vá lá e tome uma atitude. Que vá além da questão do campo de jogo. Porque a gente fica falando aqui, a gente quer a formação de uma liga, a gente quer que os clubes tomem o poder da CBF para que eles organizem um campeonato melhor, e eles não conseguem dialogar. É isso. E nós estamos falando aqui, não estamos falando nem de cartões tradicionais. Nós estamos falando de uma mulher que é um avião do mercado de empresários, ultra competente, vencedora, acostumada com outros padrões que não são os padrões dos cartolas, que ela tem que se adaptar, e um cara que veio de fora, um empresário. A gente não está nem falando da cultura dos cartolas brasileiros. E o Textor já foi engolido pela cultura do futebol brasileiro. A cultura do futebol brasileiro pegou o Textor, mastigou, engoliu, digeriu, e ele parece um cartola tradicional brasileiro. Então ele tem que provar, ele tem que mostrar que tem a manipulação de resultados.
É só isso, porque senão fica assim, não, pelo menos a gente tem que falar, porque é muito mais interessante do que jogo de primeira rodada estadual. Eu discordo do Birner no Ele falou, fica nesse Eu discordo disso. Eu acho que tem conteúdo na crítica do Textor. Ele com uma visão mais americana, que são reis de estatística, né? Você pega esportes americanos, né? O futebol já há um bom tempo aqui no Brasil, né? Em outros lugares do mundo também a estatística conta muito. Ele deu um dado, apresentou um dado interessante. Não sei se foi ele, mandou uma equipe fazer uma pesquisa, um relatório, ver quantos times contratou uma empresa e ofereceu um dado. Em média, no Campeonato Brasileiro, um time fica 3 vezes com superioridade numérica. Mas isso não é o dado. O dado é quantas vezes essas 11 expulsões, os caras não foram expulsos de lances iguais outras vezes. Isso é uma coisa, se fosse um jornalista que tivesse feito, alguém na imprensa tivesse feito essa matéria, olha, o Palmeiras... Sobre tortura, os números dizem qualquer coisa. Não, sobre tortura, mas assim... Ele não está fazendo Isso eu quero dizer. Ele foi pegar números, fazer um estudo, tomar uma base para defender a tese dele, com a qual eu não concordo. Acho que ele perdeu o campeonato, o Botafogo perdeu porque ele mesmo vacilou, entendeu? Mas assim, no discurso dele eu acho legal essa tentativa de tentar buscar... E se ele tem suspeita... Mas não usar isso como prova. Então, como argumento. Eu acho que fica num chororô, fica no mimimi. Pô, esquece isso, vira essa página tal. Mas a argumento bem raso dele... mas ele foi atrás de argumentos, ele não ficou só falando de boca assim, o Palmeiras é ajudado. Eu acho que quando o João Martins falou de sistema, sem prova nenhuma, sem falar nenhuma, tem um sistema para impedir. Eu acho pior, porque pelo menos o Texto foi buscar dados. Pô, deixa eu ver. Pô, eu não me conformo com essa expulsão aqui do Adrielson, ficamos 11 contra 10. Quantas vezes o meu time teve essa situação? Quantas vezes o Palmeiras, que é o meu adversário, ficou nessa situação? Mas, Bubu, eu acho que é um assunto muito grave para você pegar um dado tão pequeno para querer sustentar uma acusação. Ele pegou um dado que tinha lá e falou, esse dado me serve, esse dado cabe na minha narrativa, então eu vou apresentar. Ele até agora, ele está 2 meses nesse papelão aí, ele está 2 meses nesse papelão na tal empresa que ele contratou. Até agora ele não apresentou uma evidência. Ele está apresentando alguns números que poderiam ser pauta de qualquer pessoa no jornalismo e tal. Só que é o seguinte, aí é um pouco de história, né? O profissionalismo no futebol brasileiro começou em 33. Na década de 30, se você pegar jornais da época, você vai ver relatos de coisas gravíssimas. Como era o começo do profissionalismo, time subornava jogador do outro. Tô falando de time importante. Pega a história, você vai ver. Na década de 30, tinha clubes que eram a favor do profissionalismo, alguns eram contra, então tem jogadores que recebiam, começaram a entrar dinheiro. Quando começou a entrar dinheiro no futebol, começou a ter suspeitas. E ali tinha casos desse tipo, de time, clube, aliciar, pagar para jogador do adversário, entendeu? De sacanagem. Estou falando dos anos 30. Hoje eu não acredito que tenha isso, não acredito que tenha time comprando. As pessoas suspeitam muito de casas de apostas que às vezes nem são vilãs, né? Mas todo mundo acha, não, hoje está tudo suspeito, só 3 times na Série A não tem casa de aposta como patrocinador, Palmeiras, Grêmio e Inter. E você vê que a Leila se refere a ele como proprietário, né? Sim. É uma forma correta de se referir ao Textor, ele não é presidente, como o Pedrinho é do Vasco, ele não é presidente do Botafogo. É uma forma, não sei se de dar uma alfinetadinha ou diferenciar. O Botafogo melhorou muito depois que ele chegou. O proprietário está desequilibrado. Não dá para tirar esse mérito. Então, hoje, eu não ponho minha mão no fogo que haja manipulação de resultado ainda. Só que não é com esse tipo de pesquisa, com esse número, que ele vai comprovar essa sacanagem que colocaria todo o nosso meio numa tremenda sujeira, entendeu? Então, acho que o Textor está aprendendo com isso. Assim como treinadores estrangeiros vêm aqui e começam a aprender como é a nossa cultura, como é o nosso calendário, como são nossos juízes em campo, como é o nosso VAR. Os caras, assim, e muitos não entendem sobre isso. O Textor também está entendendo que aqui não é os Estados Unidos. Mas aí que tá. Aí que eu fico com uma afirmação do Birner que eu concordo muito. O Textor ele fez bem ao Botafogo no geral. Muito. Você tem um avanço no profissionalismo, o Botafogo é hoje um clube mais competitivo, ponto. Mas o que eu espero de um cara que vem de fora, que tem experiência com Premier League, um americano, é uma mentalidade um pouco mais profissional até do ponto de vista da comunicação. E ele está parecendo um cartola brasileiro. Mais do mesmo. Nada de diferente. Ele traz um argumento, mas na minha visão um argumento raso, um argumento injusto, atitudes pequenas, porque tem que olhar para si. O Botafogo acabou
deixando esse título escapar. Elton, o que ajuda esse tipo de mensagem do John Textor? Se é que ajuda alguma coisa, se dá uma alegria para o futebol, essa provocada, como que você vê essa declaração? Eu acho que não ajuda em nada. Esse tipo de provocação não ajuda em nada, porque, de novo, ele volta a insinuar que o Palmeiras é favorecido por arbitragem, né? E isso a gente já viu na temporada passada e até para o STJD, né? O caso acabou sendo arquivado, mas ele acabou aí colocando uma linha na fogueira e não provou, né? Que outros times estavam sendo favorecidos com a arbitragem e o Botafogo sendo prejudicado, quando na verdade o Botafogo estava se prejudicando tecnicamente ao longo do campeonato, né? O Botafogo já fez negócio com o Palmeiras, né? O Patrick de Paula já foi contratado do Palmeiras para o Botafogo, mas é um jogador que não emplacou também, né? Jogador que acabou não tendo sequência. John Textor, ele precisa se preocupar com outras questões, né? Primeiro, reforçar essa equipe para a temporada. Até tem tentado, né? A gente viu a história aí do Manafá, que acabou não dando certo. Tem também problemas em outros clubes. Vimos protestos nesse fim de semana da torcida do Crystal Palace. O Lyon vive uma situação complicadíssima também. E ele é pressionado nesses outros clubes. Eu acho que ele precisa também olhar para o futebol dele, para o grupo dele, obviamente que protegendo o jogador, né, dizendo que o Júnior Santos não sai, mas o não sair é muito mais uma provocação ao Palmeiras do que necessariamente uma ideia de manter o jogador. Então eu acho que esse comportamento que muitas vezes os próprios dirigentes que chegam ao Brasil criticam, né, do futebol brasileiro, dessa fanfarronice, isso acaba atrapalhando, Edu. Acho que o Botafogo tem muitas coisas para se preocupar, coisas maiores para se preocupar, tem um futuro promissor pela frente, mostrou na temporada passada que pode ser de novo um protagonista dentro do futebol brasileiro, de disputar títulos, mas para isso precisa olhar para si próprio, né? Eu acho que o John Textor tem se perdido desde o final da temporada passada nesse sentido. Porém, é uma preocupação desde a temporada passada com o plus a mais, senhor Zupac, do Endrick saindo no meio da temporada, né? Essa vai ser uma questão. Mais do que o rendimento inicial dos atacantes do Palmeiras, o que mais me desperta curiosidade é ver como o Abel vai tocar o fato de ele ter o seu principal atacante apenas até o meio do ano. Como ele vai tocar? Vai usar o Endrick indiscriminadamente, sem pensar em como o Palmeiras vai lidar depois que ele vai sair? Porque é o Endrick que tem que usar, um jogador como esse, quem tem usa, ou ele já vai pensando o Palmeiras adiante? Eu acho que essa é uma questão a ser observada. Os três atacantes que a gente viu aí em destaque, o Bruno Rodrigues está chegando agora, tem potencial para crescer dentro do modelo de jogo, nenhum dos três ali é um craque. O Breno Lopes, a maneira que ele terminou o ano foi uma surpresa, mesmo com as suas limitações, com os momentos em que o palmeirense fica irritado com ele. O saldo final, não só pelos gols marcados, mas pelo que ele produziu, foi melhor do que se esperava. Agora, do Rony eu espero mais. O Rony, assim, ele teve um ano complicado com queda técnica, com lesão no braço, né? 2 lesões, 2 fraturas no braço no Paulistão e na reta final do Brasileiro que comprometeram alguma parte, mas ele teve um ano tecnicamente abaixo, tanto é que ele perdeu posição para o Breno Lopes e também para o Endrick. Então eu espero uma recondução do Rony, é dele que eu espero um pouco mais nesse momento. O primeiro jogo do Palmeiras foi ruim, foi um jogo bem chato, enfadonho, mas a gente tem que entender como as coisas funcionam no Palmeiras e as coisas funcionam no Palmeiras. Talvez não vão funcionar nesses primeiros jogos, mas o palmeirense não tem motivo algum para duvidar do time do Palmeiras. As coisas vão acontecer. O Dudu vai voltar, o Endrick vai jogar até o meio do ano, eu espero uma recuperação do Rony, o Bruno Rodrigues tende a se encaixar no modelo de jogo, o Breno Lopes tem as suas características, tem os meninos da base e as coisas vão andar no Palmeiras. O Palmeiras é um time que não precisa de grandes estrelas para ser o melhor time do país. O Palmeiras tem um coletivo forte que ajuda até jogadores questionados a subirem o rendimento quando o time encaixa. Mas também, às vezes, André, não é colocar muita coisa em cima do Abel para ele ter que tirar um coelho da cartola, tentar achar uma solução. Às vezes ele não poderia ser ajudado em alguma maneira? O que você acha? A gente falou sobre isso no ano passado, né? Naquele período da temporada em que o Palmeiras escorregou, ficou numa sequência de jogos sem vitória. Foi no mesmo momento em que houve a crise de torcida e presidente, né?
A sequência sem vitória são um pouquinho antes. Porque mais ou menos na mesma época. E muito se falou, o Abel precisa ser ajudado, ele precisa ter mais opções, ele precisa trabalhar com ferramentas melhores e mais numerosas. Bom, a situação do Abel está resolvida, né, contratualmente. Até isso, que poderia ser uma distração para o ano do Palmeiras, foi resolvido. O Abel permanece com o contrato até 25, tocando o barco da maneira como o torcedor do Palmeiras já sabe que ele está acostumado a fazer e com sucesso. Mesmo quando parece que não vai, vai. Então, a questão do Endrick é algo que se sabe no Palmeiras já há muito tempo. Eu também tenho, assim como o Gustavo, uma certa curiosidade para entender como que a comissão técnica vai tratar desse período em que ele está, embora agora ele esteja em seleção de base, né? Fez o gol da seleção brasileira numa partida muito ruim, foi logo no começo, 5 minutos, 4 minutos. Nós vamos mostrar aqui ao longo do Sport Center. Mas depois, pouco houve. E o Endrick é um jogador do qual a seleção de base sabe que pode vir coisa boa, a torcida do Palmeiras também sabe. E eu concordo com o que o Gustavo falou em relação ao Breno Lopes do ponto de vista da confiança. Ele era um jogador que tinha que enfrentar o adversário, às vezes o árbitro, como é o caso de quase todos os jogadores aqui no Brasil, porque a arbitragem está realmente passando por um momento historicamente muito ruim. E também, no caso dos jogos, quando ele entrava nos jogos no Allianz Parque, uma certa, não perseguição, mas uma certa má vontade de uma parte da torcida presente, né, ao estádio do Palmeiras, com relação ao futebol dele. E eu acho que ele começou a superar isso no final do ano, pela forma como ele contribuiu. Isso deve ter sido muito importante para que ele começasse 24 mais confiante. Apuramos junto ao Palmeiras que não haverá um pronunciamento oficial em relação a esse caso, mas ali apurando um pouquinho com fontes relacionadas ao clube, o Palmeiras entende que, na verdade, o John Textor realmente não superou ainda, tá doído, tá dolorido para ele esse título que o Botafogo perdeu no ano passado, mas que o clube não vai entrar nessa pilha dele de ficar respondendo e tudo mais, até porque é uma rivalidade que o clube entende que não existe fora de campo, apenas dentro de campo, e também que ele está agindo como um cartola à moda antiga e não empresário como ele é. Essas informações foi que a gente conseguiu apurar com fontes ligadas ao clube, já que o Palmeiras não vai se pronunciar oficialmente. E aí eu volto para vocês, quero que vocês comentem o que vocês acharam das posturas tanto do John Textor quanto do Palmeiras nesta situação. Aí, Salazar, o que você acha? Para mim, resumindo, o Palmeiras está perfeito, não tem que ficar esticando essa corda, esse chiclete. O assunto encerrado, o Palmeiras é campeão, ele que fique lá, o Palmeiras não tem que se meter nisso. Lá, chorando. Fica lá, quer chorar, chora. O Palmeiras está perfeito nisso. É bom também o Palmeiras sentir como é, né? Porque o Abel Ferreira fez muito isso, ele e a comissão técnica dele. Quando sofreram algum tipo de revés, mas arbitragem, mais isso, mais aquilo, sabendo como é para todo mundo? É importante também para o Abel perceber. Agora, sobre o John Textor, meu amigo, querer colocar alguma culpa na arbitragem, eu quero só lembrar uma coisa. O Botafogo passou as últimas 11 rodadas do Brasileirão sem vencer. O Botafogo não venceu nenhum jogo dos últimos 11 jogos da competição. Foi a maior pipocada da história do Campeonato Brasileiro. Então não vem nessa de querer jogar para arbitragem, porque essa tá carimbada no clube, na diretoria, no elenco. Foi a maior pipocada da história do futebol, não adianta querer jogar para arbitragem. Melhor resposta é do Palmeiras, desprezo. É isso. Eu acho. É simples assim. O primeiro tem duas coisas. O Hernan tem uma informação diferente da minha, importante. A informação que eu tenho de dois lados do Palmeiras é de que o Palmeiras nega que tenha procurado o Júnior Santos. O Palmeiras nega taxativamente que tenha procurado o Júnior Santos. Mas esquece isso aqui. O Hernan vai dar detalhes daqui a pouquinho. Vamos pensar o seguinte, é só fazer como o Bahia e o Fortaleza. É só o Botafogo ter a grandeza do Bahia e do Fortaleza, que disseram que não iam vender e não venderam. A gente está desde outubro discutindo que o Fortaleza ia vender o Caio Alexandre para o Palmeiras. Vendeu? Não. O Palmeiras desmentiu que tivesse procurado o Caio Alexandre? Também não. O Palmeiras confirmou o interesse. O Palmeiras confirmou que fez proposta para o Bahia pelo Cauli. E o Bahia não vendeu o Cauli. É simples assim. A questão é que o Textor está querendo fazer o que o Eurico Miranda fez sem usar o Flamengo como escada. É esse o ponto central. Então, é simples. Botafogo não vende o Júnior Santos.
para ninguém. Ok, perfeito. Como fez o Bahia e como fez o Fortaleza. Qual que é a sua informação, Hernan, de bastidor? A questão toda é assim, como funciona o departamento de análise de mercado do Palmeiras? É um negócio muito bem estruturado. São vários profissionais que mapeiam o mercado e vários jogadores são analisados o tempo todo e a comissão técnica participa ativamente olhando e observando esses jogadores. O Júnior Santos, a comissão técnica vê com bons olhos. Só que assim, a questão toda a diretoria do Palmeiras, Anderson Barros, Leila, o próprio Abel Ferreira, só vão admitir quando há um interesse num jogador, quando tem uma negociação em curso. Cauli e Caio Alexandre, o Palmeiras admite porque tinha uma negociação em curso. Júnior Santos nem chegou a ter negociação. Então, por isso o Palmeiras nega, né? E quando eu fui numa fonte oficial, também negaram, né? Então, assim, o Palmeiras vai negar que teve negociação ou que tem interesse porque não teve uma negociação em curso. Mas sim, o Júnior Santos... Diga. Só um detalhe da história do Caio Alexandre. A fonte é o Marcelo Paes, no caso do Caio Alexandre. O Palmeiras não fez proposta para o Caio Alexandre. Então, não chegou a ter uma negociação do Palmeiras em curso. Inclusive, o Marcelo Paes explica taxativamente por que o Caio Alexandre ficou bravo com o Fortaleza e quis ir para outro clube. Porque ele entendeu que o Fortaleza estava negando a oferta do Palmeiras e não foi isso que houve. O que houve foi, o Palmeiras consultou o Fortaleza. O Fortaleza falou 5 milhões de dólares. Essa é a versão do Marcelo Paes. O Fortaleza falou 5 milhões de dólares. O Palmeiras recuou o flap e não fez proposta. E aí ficou aquele negócio em banho-maria, até que em dezembro o Palmeiras deixou claro para o Fortaleza que não ia fazer proposta, porque achou o valor alto demais. Ou porque contratou Aníbal Moreno e achou que não era mais o caso de ter o Caio Alexandre. Mas assim, não houve uma proposta oficial do Palmeiras pelo Caio Alexandre. E esse é o depoimento do Fortaleza. Assim, eu acho perfeito a informação vem de outra maneira, ok. O Palmeiras não vai confirmar, mas o Palmeiras confirmou Cauli e confirmou Caio Alexandre, o interesse. Sim. Mas enfim, te interrompi, desculpa. Não, chegou a consultar valores, sabia o modelo de negócio, viu que tinha concorrência e pulou fora em dezembro. Nesse caso do Júnior Santos, gostamos, né, é um jogador que o Palmeiras gosta. Sabe aquele papo assim de o Palmeiras gosta, tá ali numa lista de jogadores, circula nos bastidores, e quando essa notícia vaza, e quando essa notícia se torna pública, aí o Textor foi lá e respondeu. E até para a gente dar o crédito, é do Daniel Bocato, da ESPN, que é muito bom repórter, que é muito bem informado, do Palmeiras. Ele sabe bastante do bastidor do Palmeiras. Então, quando se torna ali algo... Quando ele ouve nos bastidores ali do Palmeiras, olha, esse jogador é muito bem avaliado, porque, de fato, existe uma lista muito grande, existem muitos jogadores ali no Palmeiras, Departamento de Análise de Mercado, que são muito bem avaliados. Isso fez uma partida exuberante contra o Palmeiras. O primeiro tempo que foi exuberante do Botafogo contra o Palmeiras, o craque daquele primeiro tempo foi o Júnior Santos. Sim. Então, acho absolutamente natural que você saia de uma exibição daquela, você vai dizer, esse cara que jogou muito contra mim, 45 minutos, mas jogou muito, deixa eu ver a situação dele. Absolutamente natural. Mas, enfim, agora, pro Botafogo é muito simples. É só fazer o que o Bahia fez. O Bahia, no primeiro momento, disse, não vendo a não ser pela multa. Ponto. Não teve barulho, não teve discussão, não teve xingamento, não teve escada. Ninguém tentou fazer de escada ou do clube. O Botafogo é simples. Ele é líder do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Ele tem um time forte, suficiente para não perder o campeonato. E vai jogar o campeonato com o time que ele tem. Simples assim. É o que tem que acontecer. O Botafogo tem que imitar o Bahia e dizer, não vendo, se quiser, paga a multa. Não, e tem aquela situação, né? Você tem um primeiro tempo exuberante contra o seu time, uma comissão técnica vai falar assim, olha esse jogador. Pode deixar de ser a patrocinadora principal do clube se chegar uma proposta com o valor desejado pelo clube.
a Esportes da Sorte, que é uma casa de apostas, vai patrocinar o time feminino. E ela sinaliza com uma oferta de 123 milhões. E esse valor é considerado irrecusável caso essa proposta, de fato, chegue mesmo pelo contrato atual. A Crefisa tem direito até de igualar a proposta se chegar alguma com um valor superior. Outro dia, Mili, a Leila deu aquela entrevista considerada histórica, né, só para mulheres e tal, foi muito legal, falou sobre vários pontos, ficou muito tempo, aliás, conversando com as jornalistas que estavam lá, tocou nesse ponto, ela já tinha assinalado isso, né, falou, olha, se chegar uma proposta aqui maior, beleza, vamos nessa. Tem uma questão, né, quem decide se a proposta é boa é ela mesma. Né? Ela vai para o outro lado do balcão. Bom, agora eu, como presidente do Palmeiras, eu entendo que talvez a proposta não seja boa. E daí ela vai para o outro lado do balcão e ela é a presidente da patrocinadora, ela é a dona da patrocinadora do Palmeiras, né? E fala, realmente não é muito boa. É um conflito, mas de qualquer forma tem essa questão. O Palmeiras pode mudar de patrocinador, veja só. Tá bom. Então, ela falou muito disso, sim, na coletiva, e fizeram uma pergunta sobre esse conflito de interesses. Ela falou que não é ela que vai decidir, é o COF, mas, né, o COF também é ela. Eu acho o seguinte, ela falou várias vezes que precisa ser, claro, uma proposta boa, uma proposta superior, de uma empresa idônea. Isso ela falou várias vezes na coletiva. Então ela falou bastante disso na coletiva. A coletiva foi de 2 horas, né? Estava marcada para ser de 1 hora, mas ela estendeu. Ela falou, quero que todo mundo faça perguntas, e ela ficou lá quase 2 horas e meia. E ela falou isso, precisa ser de uma empresa idônea. Isso ela falou várias vezes. Me parece, lá eu fiquei com a impressão de que ela sabia que ia chegar uma proposta. E que o COF teria que analisar uma proposta. Então talvez sim, talvez a Crefisa esteja dando adeus a esse patrocínio tão histórico, né? Do Palmeiras. Vamos ver como isso vai se dar. Esse conflito de interesses, não resta dúvida, como você falou, ela sai de um lado do balcão e vai para o outro, né? Mas ela deixou muito claro que se for uma proposta superior e a Crefisa decidir não igualar e for de uma empresa idônea, o Palmeiras vai mudar de patrocínio. O Heitor Pedroso manda mensagem aqui, fala, Leila negociando o patrocínio do Palmeiras é aquele meme do Homem-Aranha apontando para ele mesmo. Ele aponta para ele mesmo. Ô Mauro, a Crefisa ajudou a mudar a história recente do Palmeiras, junto lá com o Paulo Nobre e tal, com aquele patrocínio. Você mesmo uma vez entrevistou o Lamarck, que é dono da Crefisa, ele falou, sim, eu pago mais mesmo, sou palmeirense e quero pagar mais, tá tudo certo. Valor além do mercado. E é uma parceria de enorme sucesso, né? E tem essa possibilidade de mudança. A outra grande parceria do Palmeiras, quando acabou, foi um cenário de terra arrasada no Palmeiras, tanto que ele acabou sendo rebaixado anos depois. Talvez agora o cenário seja muito diferente, o Palmeiras está muito bem estruturado, né? O Palmeiras não depende do seu patrocinador. Se sair a Crefisa, o Palmeiras vai conseguir outros patrocinadores do mesmo nível, talvez até pagando mais. Essa é a questão. O Palmeiras ele tem capacidade de trazer novos patrocinadores. A grande questão do Palmeiras é que os atuais patrocinadores, né, eles compraram todo o uniforme, todas as propriedades, digamos assim. Então ficou fechado o clube para a entrada de novos patrocinadores, especialmente casas de aposta, né, que deram uma elevada aí na média aí de faturamento de rivais do Palmeiras, e ele ficou meio que parado ali. Se ela abrir, por exemplo, alguns espaços no uniforme, automaticamente vai entrar mais dinheiro, provavelmente vai entrar mais dinheiro, creio eu, e vai levar esse patrocínio do Palmeiras. Mas continuo achando que essa discussão é uma discussão equivocada, né? O torcedor do Palmeiras que se preocupa com isso, o Corinthians está faturando mais do que o Palmeiras, etc e tal. A pergunta que eu faço sempre é a seguinte, se você quer ser o Palmeiras com um patrocínio um pouco menor ou o Corinthians, atualmente, tá? Na situação dos clubes, com um patrocínio maior. Master, no caso. Escolha. A notícia de que veio, obviamente, da empresa ESPN, sobre a possibilidade de que há alguns dias o Palmeiras negocia tentar o jogador Júnior Santos, atacante da equipe do Botafogo, que foi muito importante na campanha da equipe, que até boa parte do Campeonato Brasileiro liderou a competição e com folga sobre os rivais.
tinha aberto 14 pontos do Palmeiras, muita gente já dava o Botafogo como campeão brasileiro, só que aí veio aquela chamada inversão dos polos, o técnico Luiz Castro foi embora pro Al Nassr, Botafogo não se encontrou mais dentro de campo, veio o Bruno Lage, deu uma canelada no castelo de areia do Botafogo, desmanchou tudo e no final das contas, o Palmeiras, que nada tinha a ver com isso, fez a parte dele e foi campeão brasileiro. Então a notícia é de que o Palmeiras quer tirar um jogador importante de uma equipe que hoje tem dono, que é o Botafogo, do John Textor, que no ano passado, inclusive, já tinha dado N espetadas, sem motivo algum no Palmeiras, para tentar justificar o injustificável. A pipocada vexatória, vergonhosa da equipe dele no Campeonato Brasileiro. Dizendo que o Botafogo perdeu o campeonato pela arbitragem. De que o Adrielson, que praticamente fez um impom no Breno Lopes, no jogo Palmeiras e Botafogo, no famoso jogo do primeiro tempo 3-0 Botafogo e no segundo tempo 4-3 pro Palmeiras, que fez uma falta claríssima para expulsão, que ele não tinha que ter sido expulso, que porque o Botafogo ficou com 10, que ainda assim com 10, teve um pênalti para fazer 4-1 no jogo, não conseguiu fazer o gol de pênalti, perdeu o pênalti o Tiquinho Soares e em 15 minutos levou 3 gols e perdeu a partida e ali mentalmente o campeonato foi pro vinagre. Tudo isso, né, pra tentar explicar que naquele jogo o Botafogo foi roubado, como ele obviamente disse isso publicamente, que a CBF era uma várzea, que não sei o quê, que o presidente Edinaldo tinha que ser algemado, um monte de coisa. Falou um monte de abobrinha pra tentar justificar a pipocada da equipe dele no campeonato, que conseguiu em 15 minutos levar uma virada de 4-3 diante do Palmeiras. Desde aquele episódio, o cara já tá irritadinho com o Palmeiras. E agora a notícia desta terça-feira é de que o Palmeiras, então, teria feito movimentos nos bastidores para buscar esse jogador e o John Textor veio a público. Espumou, deu no meio do Palmeiras e, obviamente, gerou uma comoção nas redes sociais de torcedores do Palmeiras, ironizando o John Textor, de torcedores do Botafogo, tentando, claro, dar uma apaziguada na situação, defendendo o lado deles, mas ao mesmo tempo queria saber com qual motivo hoje que consegue se defender um dirigente que se comporta tão mal publicamente e daquele que se esperava pelo menos um pouquinho de equilíbrio, haja vista que é uma figura internacionalmente conhecida, que é um CEO de empresa e que deveria pensar de uma forma muito mais racional e que começa a assustar até os próprios torcedores do Botafogo com esse tipo de reação estapafúrdia, mas uma reação que inclusive mostra o porquê que os clubes dirigidos por esse tal de John Textor no mundo são mais fiascos do que, obviamente, soluções de problema. Eu daqui, eu não consigo ler absolutamente nada. Nem eu. Fica tranquila. Buscando reforçar o setor ofensivo da equipe, o Palmeiras deseja a contratação de Júnior Santos do Botafogo. Aí embaixo tem o Textor falando assim, ó, aproximei aqui, o Palmeiras deveria tentar outro jogador. O Botafogo prefere jogar os jogadores do 11 Botafogo, contra 11 os jogadores. do Botafogo preferem jogar 11 contra 11. 11 contra 11. Você que é bom de interpretação de textos, Valdo Pascoal? Não tem muito o que interpretar aí. É só aqui no jogo do 4-3 teve a expulsão de um jogador do Botafogo. Adrielson. Que o Textor contestou aquela expulsão. Na justiça, né? É? Na justiça ordinária e comum, ele contestou até na FIFA. Ele saiu do STJD e foi contestar na Justiça Comum. Contestou aquela expulsão. É um lance de jogo que o árbitro decide se expulsa ou não. Mas ele não falou que o Tiquinho perdeu um pênalti quando o Botafogo poderia ter ampliado o placar. Sim. Ficou apenas nesse lance aí. É? O VAR chamou, o VAR chamou o VAR chamou e o árbitro expulsou. Logo, mas o pênalti perdido não é levado em consideração? Bueno, igual tomar 3 goles com 10 jogadores também está de... Com 10 jogadores você não tem por que tomar 3 goles. Está tudo errado, então... Não, do jeito que foi, do jeito que aconteceu, mas tudo bem, faz parte, é discussão, né? É discussão entre o Botafogo e o Palmeiras, é discussão do Textor que invadiu o campo e até discutiu com os jogadores do Palmeiras quando invadiu o campo,
Enfim, é uma discussão. É claro que o Palmeiras demonstrar interesse em um jogador do Botafogo vai criar esse tipo... Eu até não acho... Acha que é claro? Porque assim, a gente está vendo isso no futebol brasileiro. Se fosse assim, o presidente do Bragantino tinha que vir a público e soltar também alguma coisa contra o Flamengo, que está atrás do Léo Ortiz. Isso é do mercado, né? Não, mas quem tinha 14 pontos na frente de vantagem? Era o Botafogo. Não, esse jogo é inesquecível por uma década ou várias décadas. Esse jogo vai ser apontado eternamente como sendo o jogo da arrancada do Palmeiras contra o Botafogo para a conquista do título. Sim. O jogo que o Hendrick, o Palmeiras tomou gol, ele pede a bola pro goleiro e fala, dá a bola para mim, que eu vou resolver o jogo. Só um falou isso. É verdade. Só um falou isso. Né, que jogava com a 10 do Santos, que ele fala, daqui que eu resolvo. Nem falava isso, o Zito pegava a bola, entregava para ele e falava, o senhor vai lá e resolve, o senhor porque eu sou bonzinho, você vai lá e resolve o jogo lá, entendeu? E ele ia, né, era o 10 que jogou com a camisa 10 do Santos. O Hendrick pediu a bola e decidiu o jogo pro Palmeiras. É só você ver os lances, tem lances primários do Botafogo nesse. O Palmeiras faz gols de posicionamento equivocados da defesa do Botafogo. Isso eu concordo. Mas o meu ponto, aí não sei, deixa eu ouvir o meu teatro ali para ver o que ele acha também. O meu ponto é que a gente tem visto o Textor muitas vezes agindo como os cartolas da velha guarda, para colocar assim, já que a gente já está no carnaval, né? O carnaval já começou, não sei se vocês sabem. Há muito tempo. 2 de janeiro já era carnaval. Janeiro agora? É fevereiro o carnaval. Não sei se falaram isso para você, não? É fevereiro o carnaval? O meu já começou. E trazendo coisas que saem um pouco do que a gente gostaria de ver no futebol moderno, nas negociações como tem que ser. Ok, esse jogo é emblemático, esse jogo pesa, esse jogo é forte, o Palmeiras conseguiu ficar com o título porque o Botafogo acabou perdendo esse títulozinho, mas aí é uma negociação, é um outro momento. Ele lembrar disso, não sei, eu acho que acaba expondo até o time que ele comanda. Não, foi de amadorismo, foi de torcedor. Foi fala de apaixonado, saiu da coisa do empresário, né, do gestor. Foi desnecessária a colocação dele. Não quer vender, ele tem todo o direito. O cara tem grana, tem condições de manter o jogador tem contrato. Tá a fim de levar, paga multa, ou não, é inegociável. Ele tem todo o direito. Ele, como dirigente, como dono da SAF, está no direito dele de recusar propostas. Aí se acerta com o atleta, com o staff do atleta, porque de repente a proposta para o jogador poderia ser melhor do que ele ganha no Botafogo, uma oportunidade. Hoje ele parece que não é o titular, apesar que o Thiago Nunes está fazendo muitas mexidas, mas assim, os primeiros jogos ele não foi titular, depois ele até entrou como titular, fez gol, o Júnior Santos, acho bom jogador, faz um lado direito muito bom, forte, né, muita potência, né, não é um jogador de muita habilidade, mas é de força, de velocidade, de encaixe tático também, é bom jogador. E o Abel não é bobo, o staff do Palmeiras está observando, surge uma possibilidade, tá ali no mercado, conversa ali, com certeza os CEOs, né, devem ter, se conversam, se falam muito, né, esses caras que são mais profissionais da área, devem ter conversado, Anderson Barros ali, com o Mazuco do Botafogo, bateram um papo, conversaram, tem essa possibilidade. Aí o Textor, que tá muito nessa onda, né, assim, tem hora que ele é muito torcedor, né, legal também ele participar, tá ali na arquibancada com a torcida, não acho legal quando ele invadiu o campo para ficar brigando, discutindo com o jogador, acho que não é a função dele. Mas acho que a fala dele é mais de uma paixão, de uma coisa que o incomodou, ele aproveitou uma oportunidade que acho que não era nem para isso, para ainda relembrar um jogo que o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Reclamar do VAR, reclamar da arbitragem, da CBF, é um direito que ele tem. Agora, o Palmeiras entrou em campo, fez a sua parte, não fez no primeiro tempo. O Pascoal disse que foi o melhor primeiro tempo que o Botafogo fez em todo o campeonato. Estava metendo uma goleada, estava arrebentando com o jogo, atropelando. Teve a chance de ampliar para 4-1 no pênalti, mas o tiquinho acontece. O Everton estava lá, um goleiraço, defendeu. E teve o poder de reação. O Lugano falou, por mais que você está com um jogador a menos, mas você tem 3 gols de vantagem. Que isso, está jogando em casa. Né? Então, assim, foi incompetência do Botafogo no jogo, no segundo tempo. Foi aquela fase que caiu.
e aí ele colocar isso na conta do Palmeiras, aí acho que ele misturou tudo e se equivocou e foi mal demais. Lucinho, una acotación só. A fala dele não é de torcedor, é de um inversor, né? Que obviamente investidor, né? Que perdeu milhões com aquele jogo, né? Milhões em dinheiro e em prestígio, né? Então, está muito longe de ser de torcedor. Isso aí o que tem atrás é interesse, né? Outros jogos, né? É interesse. Depois desse jogo, teve muitos outros jogos para ele manter a liderança. A bronca dele, ou a raiva dele em Palmeiras é essa, né? É muito, quem foi campeão? Vai muito além, lógico, a raiva dele no Palmeiras vai essa, né? Vai muito além de torcer ou não. Ele torce por seu investimento, né? Por seu prestígio, obviamente, né? E eu faria o mesmo, eu gosto dessa rivalidade. Eu acho que alimenta o futebol, ele é muito bom. Eu também gosto, mas quando ela vem de um dirigente eu acho um pouco mais complicado. E o dono da grana, o dono do time, na Europa acontece muito com o dono do time, esse tipo de discussão. Na Turquia, então, nem se fala, né? Na Turquia eles brigam com qualquer coisa. Nem se fala. É até bom que tenha esse eu também acho. Ia falar um palavrão, mas este não é horário. Depois das 10, pelo amor de Deus. A Leila e ele são dois caras grandes e poderosos, né? Então, esse jogo de vaidade e de poder, acho que alimenta o futebol. Mas a dor dele não é torcedor. É um investidor que perdeu milhões. Ele perdeu a possibilidade de classificar o time direto para a Libertadores da América. Milhões e a participação mas de arrecadação. Mas foi nesse jogo só, gente? Mas esse jogo é emblemático. Esse jogo é emblemático. Esse jogo, Zinho. Emblemático. Zinho, você vai lembrar desse jogo como sendo um jogo... Ele perdeu pro Grêmio em São Januário, tendo vantagem também. Vocês não lembram disso, não? Também. Uma coisa garanto a você, Zinho. Uma virada em São Januário também. Zinho, americano pode saber ou não muito de futebol, mas de business ele sabe. Se vem Leila Palmeira com a grana que já boa para ele, aí, nisso aí, a gente pode até saber um pouquinho mais de futebol que ele, mas em business não. Ele ganha de goleada a nós. Não vai parecer Leila com uma coisa. Então ele não tinha que trazer o Bruno Lage. Deixava o. Não trazia o Bruno Lage, né? Então, aí que tá. Mas é que não tinha o que fazer naquela hora, porque o treinador saiu e o Bruno Lage veio e acabou não correndo. Deixava o Caçapa, pô. Ganhou 4 direto. O Caçapa também tinha era funcionário dele, foi trabalhar numa outra equipe dele também, do Textor. Deu certo. Mandou 4 vitórias depois que o Luiz Castro saiu. Claro, você tem toda a razão. E você tem razão numa outra coisa que você disse, você, como sempre, muito bem informado. Uma conversa informal entre um e outro, entre um dirigente e outro, é o que marcou esse contato. O Palmeiras não fez proposta para ter o jogador. O Palmeiras, um dirigente conversando, e aí, como é que tá lá? Não quer, não, tudo bem. Foi uma sondada. Entendeu? Se chama medir a temperatura do cara. Entendi. Você vai medir a temperatura para ver se ele tá mais com a temperatura elevada ou com a temperatura baixa. Pascoal, o Anderson Barros, aí, assim, desculpa, Pascoal. Pode falar. Então, vou falar a real. O Anderson Barros é inteligente. Quem foi contratado no Botafogo para jogar pelas pontas? Savarino, que joga onde? Na ponta direita. Do lado direito. Vai chegar, não vai chegar para já chegar ali jogando também. Jefinho, que faz a esquerda e faz a direita, que voltou. E marcou 2 vezes já. Ainda tem o Segovinha lá. Então, ainda tem o Vitor Sá. Zinho, o texto... Boa? Ou foi só aquela incomodada, assim? Vou ali incomodar. Você acha que teve uma no tornozelo? Não, tô perguntando, tô só perguntando. Se de repente não foi só aquela, vou ali incomodar. Eu não acho que vai incomodar. Acho que já passaria do tom, né? Eu vou vou conversar a respeito só para irritar o Textor. Não, eu não acho que tenha sido assim. Eu acho que tenha sido uma propostinha. Proposta não, uma consulta. O Zinho falou, o Zinho tratou a coisa exatamente como ela aconteceu. Exatamente como ela aconteceu. E aí, como é que tá? Tudo bem, beleza? Como é que dá pra gente conversar do Júnior Santos? Não dá porque ele não vai sair. Acabou a conversa. Uma pergunta. Se encerra aqui. Júnior Santos, depois de toda esta polêmica, é o jogador mais caro, mais valorizado ou não? Hoje é. Então. Subiu o preço. Então o texto... Ou seja, se era para irritar, pelo menos pro Botafogo valorizou o jogador dele, né? Quando o Flamengo... Outra mentalidade, os caras. O Flamengo e o Palmeiras procuram qualquer jogador, o preço aumenta. Você viu aí, né, galera? Galera, foi sensacional.
Pascoal detonou o Textor. Olha, o negócio é o seguinte, o Botafogo tem que preocupar em ganhar seus jogos, ao invés de preocupar com contratar empresa para fazer checagem de arbitragem e coisas similares a isso, ficar em Twitter postando respostas a perguntas que nem foram feitas de outros times que foram campeões dentro de campo, mesmo com seus problemas, porque o Botafogo não ganhou um jogo, gente. O Botafogo nos últimos, 12 jogos do campeonato não ganhou um jogo. E aí, isso aí seria culpa de arbitragem. Não ganhar um jogo em 12 jogos. Por algum jogo, se você realmente tivesse capacidade, um jogo você teria ganhado. A não ser que tenha se enfiado numa crise sem fim. O Palmeiras ficou 4 jogos sem ganhar. Foi culpa da arbitragem? Claro que não. Nenhum palmeirense fala que foi culpa da arbitragem isso aí. Foi incompetência. Mas o Palmeiras se reabilitou. Foi lá e ganhou. Por que o Botafogo não fez? Agora vai ficar chorando a vida inteira isso aí, com desculpinha de arbitragem. E aí vem o cara lá contratado pelo Textor, que vai cuidar da arbitragem da Federação Carioca, né? Que vai cuidar agora de checar a arbitragem. É uma várzea mesmo esse país. E aí o cara fala lá pro GE, lá, se eu não me engano, que o Brasileirão ele tem 99% de certeza que foi garfado, né? Que foi manipulado, a palavra que ele usou. 99%. Como diria Jorge Igor, né? Não sei se você viu o vídeo de Jorge Igor, que é excelente. E o 1%? 1% vagabundo, onde é que tá? Que falta esse 1%, né? Pra você realmente ter certeza. Que ninguém tem certeza se é 99%. Se você tem certeza de 99%, quer dizer que você não tem 100% de certeza. Ou seja, você não tem certeza. Então você acha. Essa que é a verdade. Tá usando a palavra certeza numa frase em que ela não cabe. Mas tudo bem. Dá o seu like aí. Conta aí o que você achou aí dessa treta do John Textor, dono aí do Botafogo. Será que ele vai resistir ao futebol brasileiro por muito tempo? Será que ele não vai querer revender o Botafogo para alguém, não? Para ele se mandar? Porque tem que ter nervo de aço, viu? Para ser dirigente, ser torcedor, ser tudo aqui no futebol brasileiro. Tem que ter nervos de aço. Eu queria ver o Pepe Guardiola treinando no Brasil. Como que ele ia fazer para conseguir aguentar esses caras igual o John Textor aí? Porque o Abel Ferreira tem que ter um saco do tamanho de um boi, né? Como diria o outro lá. Porque toda hora tem um atacando ele. Você viu, o Neto ontem já começou a atacar o Abel. O Abel mal começou a temporada, o Neto Rosa de Fera já descendo o porrete, falando que o Abel tá reclamando demais. Tem que reclamar demais mesmo, meu. Até resolver o problema. Enquanto não resolve, vamos reclamar. Resolveu, pronto. Aí eu paro de reclamar. Tem que ser assim mesmo, senão os pais não é pra frente, meu. O pessoal se acomoda, aí não, deixa parar. Deixa quieto, até assim mesmo, é uma zona. E aí vai a zona. Se ninguém começar, olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Vamos resolver? Vamos. Como que resolve? Resolve assim, assim, assado. Então pronto, vamos fazer. Enquanto ninguém tomar uma providência, vai ficar essa M aí, né? Deixa o comentário aí, deixa o like também, tá? Olha o vídeo aí, chamando você para clicar. Olha o outro aqui, esse aqui é que você gosta, hein? Vai clicar agora aí para assistir. Avante palestra.